Louvamos a Deus, pela existência desta igreja, por esta agência proclamadora do Evangelho de Jesus Cristo. 30 anos de história, 30 anos de lutas, 30 anos de vitórias. É assim a Igreja de Cristo. Bendito seja o Senhor por esses 30 anos da Igreja aqui em Tremedal. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontram neste lugar, em especial os membros desta igreja, e de uma forma muito carinhosa, aquelas pessoas que já passaram dos 15, que deram início ao trabalho aqui em Tremedal. Famílias que acolheram, não vou citar nomes, não correr o risco de esquecer de alguém, mas eu me lembro participando de um congresso estadual das Assembleias de Deus, Belém. Eu me lembro de alguns pastores que estavam sendo conduzidos ao altar, carregado por outros mais jovens, e enquanto aqueles pastores com dificuldade para chegar ali no altar, Cláudio, a pessoa que estava conduzindo um momento, uma fala muito feliz, ele olhando para aqueles pastores mais jovens, ele disse assim: hoje vocês pastoreiam grandes igrejas, porque um dia essas pessoas que estão vindo ao altar desbravaram casas, começaram um trabalho e começou a edificar um templo. Então, quantas portas, quantos lares aqui nesta cidade, muitos de nós, de porta em porta, ali, evangelizando, não tinha tempo, a gente evangelizava para os outros, iam para as igrejas já organizadas, mas Deus é fiel. Chegou o tempo da edificação, chegou o tempo da colheita, e hoje nós podemos perceber uma bela igreja, não apenas a estrutura física, mas uma bela igreja, corpo vivo de Cristo, que é você, que foi comprado, lavado, remido, santificado, justificado no sangue de Jesus Cristo. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, hoje e para todo sempre. Nossa gratidão a Deus por cada missionário, pastor que passou aqui por esta igreja, e hoje nosso irmão Cláudio, já há um bom tempo, louvado seja Deus por isso. Nossa palavra de gratidão a todas aquelas pessoas que, com muito amor, muita dedicação e muita perseverança, começou o trabalho aqui nesta cidade, por você hoje, que faz parte desta comunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Amém. Vem cá, meu amor, dá uma palavra de saudação aqui da igreja. Estou acompanhado da esposa, da Maris. Salve, amada igreja, na paz e na graça do nosso Deus. Amém? Amém. Realmente é um momento de muita alegria para nós também, poder estar aqui com vocês nesta noite, já encerrando as festividades, dos 30 anos, mas uma data marcante. Eu estava acompanhando o vídeo e estava pensando, 30 anos não são 30 dias. Muitas coisas acontecem em 30 dias. Agora imagine quantas coisas aconteceram em 30 anos, Muita coisa boa, muitos momentos marcantes, edificantes.
né, que trouxeram muita alegria ao coração dessa comunidade. E nos alegra ver no vídeo pessoas que ainda eram crianças e hoje já estão rapazes e moças, e alguns já estão casados, provavelmente já pais, né? Nós louvamos a Deus por cada um de vocês, por esse trabalho tão lindo, pelas almas que o Senhor tem acrescentado neste lugar. E nós louvamos a Deus pela sua vida, que tem se deixado gastar na obra do Senhor. Que mais 30 anos venham e que a gente contemple as maravilhas que o Senhor tem para fazer neste lugar. Amém? Deus abençoe. Amém, amados e amadas. 30 anos foi quando Jesus começou o ministério dele. 30 anos, algo novo de Deus para a sua vida. Eu vou repetir, algo novo de Deus para a sua vida. Nós precisamos estar atentos e abertos aos tempos de Deus, às liberações de Deus. E eu estou crendo que há um novo tempo para o povo de Deus na face da terra. O que os nossos olhos têm contemplado exige da igreja um posicionamento diferente, uma postura diferente. Nós não podemos, estava preparando a devocional para amanhã, pela manhã, as pessoas que acompanham sabem que todos os dias, de segunda a sábado, há uma palavra, um devocional de 5 minutos, e eu estava lembrando e dizendo, nós vivemos em um país onde, estatisticamente, considerando todos os segmentos que se declaram cristãos, beira os 90%. 90% de quem se declara cristão era para termos um país bem diferente. Era para termos famílias bem mais solidificadas. Era para termos uma desigualdade menor. Era para nem pensarmos em corrupção. Era, quem sabe, para ter poucos presídios, porque 90% da população se declara cristã. Mas uma coisa é declarar, outra coisa é ser. E eu penso que Deus, nos 4 cantos da terra, intensifica uma visitação no coração de toda aquela pessoa que esteja aberta para o novo de Deus, para as novas liberações de Deus. No passado, as armas eram de pequeno alcance, eram espadas, eram flechas. Hoje há armas que atravessam continente. As liberações de 1000 anos atrás, de 100 anos atrás, e na velocidade que as coisas acontecem, de 10 anos atrás, não são as mesmas para hoje. Nós precisamos estar atentos às liberações de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus, não apenas aqui nesta cidade, mas em todos os lugares onde existam servos e servas dele,
Ele quer fazer algo diferente. E esta é uma grande oportunidade. 30 anos. Lembrando que foi com 30 anos que Jesus começou o seu ministério. Terceiro dia de festa. Terceiro dia de festa. Terceiro dia nos lembra ressurreição. Foi no terceiro dia que o Senhor ressurgiu, que o Senhor ressuscitou. Ressurreição na sua vida pessoal. Ressurreição no seu casamento. Ressurreição na tua família. Ressurreição nos teus negócios. É tempo de ressurreição. Terceiro dia, o último dia da festa, Jesus disse: quem crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas é só para quem crê. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Também no terceiro dia, Deus dá uma ordem ao homem Josué para preparar, porque no terceiro dia eles atravessariam o Jordão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Convido você a ficar de pé e abrir a palavra de Deus em Josué capítulo 3. São 17 versículos, vocês me ajudarão na leitura. Cláudio, eu estou vendo um reloginho aqui, ele é pequeno, não sei se eu boto no bolso, jogo ele, se é para mim ficar atento aqui quando ele tocar. Tem dois, gente. Vamos eu acelerar aqui. Josué capítulo 3, 2 mais 1. Eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. O primeiro versículo diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. E quando os que
levavam a arca chegaram até ao Jordão. Os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E o que aconteceu? Te louvamos, ó Deus, por tua palavra e colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos agora, ó Deus eterno, que tu venhas sobre nós. Nós estamos, Senhor, com muita alegria em nossos corações, celebrando os 30 anos, Senhor, de ação aqui nesta cidade. Há uma alegria no nosso coração, ó Deus eterno, pelos 30 anos de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Há uma alegria em nosso coração por esta casa, esse prédio que foi edificado como casa de adoração, como casa de celebração, como casa de salvação, como casa de libertação, como casa de reconciliação, como casa, ó Deus, de acolhimento. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Mas Deus eterno, nós lemos a tua palavra, e tua palavra é uma palavra viva. Tua palavra é uma palavra que vem carregada de uma promessa. Ela não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nesse tempo tão significativo, 30 anos, nesse dia tão significativo, o terceiro dia da festa, que tu derrame sobre nós nesta hora da tua unção. Que a tua palavra, Senhor, adentre cada coração aqui nesta noite, para que a tua palavra cumpra os teus propósitos em cada vida. Sim, Senhor, que assim seja, Deus eterno, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Para quem está familiarizado com a leitura da Bíblia, sabe que Deus havia prometido a um homem chamado Abraão toda esta terra que agora Josué estava atravessando para possuí-la. Era a terra prometida. Era a terra da promessa. Era a terra que manava leite e mel. A terra que Deus havia prometido ao seu povo. 400 anos se passaram. E Deus visita o povo ainda no Egito. E ali, com um braço forte, com mão poderosa, Ele liberta o seu povo e conduz em direção a esta terra, em direção a esta promessa. 40 anos peregrinando pelo deserto, 40 anos marchando em direção à terra prometida. Deus diz para Josué: Josué, prepare, porque dentro de 3 dias este povo atravessará o Jordão. Porque dentro de 3 dias vocês atravessarão o Jordão e pisarão, tomarão posse, terão como propriedade a terra prometida. Há uma terra de promessa para você.
A Bíblia menciona inúmeras promessas. Aliás, Deus já nos abençoou, diz Efésios 1:3, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você já é uma pessoa abençoada, porque o Criador te abençoou. Desde Adão e Eva, Deus cria, abençoa e diz: multiplicai-vos, enchei toda a terra. O Deus que nós servimos é um Deus abençoador. O povo havia sido liberto da escravidão do Egito, mas ainda não havia pisado na terra da promessa. A maioria absoluta das pessoas que já foram libertadas do poder do pecado, que já tiveram os seus pecados cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, não desfrutam plenamente das bênçãos liberadas pelo Senhor. Muitas delas morreram no deserto. Aliás, a exceção de Josué e Caleb, eles morreram no deserto. Uma nova geração é quem adentra a terra prometida. O que eu quero despertar você nesta noite é que não basta você ter sido lavado e remido pelo sangue de Cristo. Não basta você ter o seu nome escrito no livro da vida. As promessas que Deus liberou para a sua vida devem ser desfrutadas aqui na terra. Ele fala que nós seríamos cheios, plenos do Espírito Santo. Ele diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Ele assegura que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Jesus adentra o cenáculo onde se encontravam os discípulos e diz: a minha paz vos dou. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz: não temas, não tenha medo. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Quantas pessoas tiveram seus pecados perdoados por Cristo, mas não têm paz? Quantas pessoas estão com o nome escrito no livro da vida, mas andam ansiosos, têm medo? O maligno bate a porta, encontra portas abertas e entra, que não são cheias do Espírito Santo, que não são dirigidas pelo Espírito Santo, que não frutificam no Espírito Santo. O teu lugar não é o deserto, o teu lugar é a terra prometida. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Então Deus disse para Josué: é hoje que vocês passarão o Jordão. É hoje que vocês adentrarão a terra prometida. É hoje que vocês desfrutarão das promessas que foram liberadas. Quem está entendendo, diga amém. Vocês sabem, certamente, que Josué, o nome Josué, hebraico,
O correspondente grego é Jesus. Então, se lê Josué em hebraico, se lê Jesus em grego. Josué foi o instrumento de Deus para levar o povo a desfrutar das promessas. Jesus é aquele que nos conduz à terra prometida. Cada liberação de Deus para a sua vida pessoal, cada liberação de Deus para a sua vida conjugal. A Bíblia diz que a união deve ser até que a morte os separe. As estatísticas apontam que o número de cristãos separados é praticamente igual aos que não professam a mesma fé. Há algo errado. Mas Deus vai ativar a tua vida. Você vai pisar a terra prometida e vai desfrutar das promessas de Deus na tua vida. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Há mais de Deus para cada um de nós. Sabe, amados e amadas, Deus ele vai trabalhando por ciclos em nossas vidas. É assim na vida de uma criança. Tem um bebê, tem um tempo de fraldas, tem um tempo de tirar a fralda, tem um tempo de andar, tem um tempo de falar, tem um tempo de casar, tem um tempo de ter filhos. São ciclos. São ciclos. Nós não podemos permanecer em um ciclo. Não é normal você estar trocando as fraldas de um bebê de 25 anos. Então, assim como nós vamos crescendo na vida natural, nós vamos crescendo na vida espiritual. Nós vamos desenvolvendo. Nós não podemos levantar uma torre antes do Jordão e ficar contemplando as promessas de Deus. Nós precisamos varar o Jordão e se apropriar das promessas de Deus. Todos nós temos um Jordão a ser vencido. O Jordão aqui pode representar um obstáculo. Todos nós temos um obstáculo a ser vencido. Seja na vida pessoal, às vezes é na vida conjugal, às vezes é na vida familiar, às vezes são pecados que acompanham há tanto tempo e que não são abandonados, que não são deixados. Cada um de nós temos um Jordão a vencer, um obstáculo, um Jordão a atravessar, um obstáculo a ser vencido. Eu não sei qual é o teu Jordão, qual é o teu obstáculo. Mas a palavra de Deus para você é: hoje é dia de dar os primeiros passos para vencer os obstáculos e para atravessar o Jordão. Quantos querem, digam amém? Amém. É tempo, chegou o tempo de atravessarmos o Jordão, de vencermos os obstáculos, de nos apropriarmos de cada promessa de Deus para a nossa vida.
Se você realmente deseja isto, a primeira coisa que você precisa fazer é se dispor, é querer. Eu quero vencer esse obstáculo. Eu quero atravessar o Jordão. Se você deseja fazer isto, se você quer de fato uma mudança para a tua vida pessoal, para a tua vida ministerial, para a tua vida conjugal, para a tua vida familiar, para vencer o pecado que tão de perto te assedia, primeira coisa, dispõe-te. Determine isto no seu coração, e Deus te honrará. A primeira coisa é essa disposição do coração. Você precisa querer, você precisa desejar isto, você precisa se dispor a vencer o obstáculo que te impede de se apropriar da terra prometida. Não permita, meu irmão, minha irmã, que esse obstáculo te impeça de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, de se apropriar de cada promessa do Senhor. Seja corajoso, seja forte. Deus dá orientação para Josué. Josué, não temas. Eu serei contigo, eu estou contigo, tão somente esteja atento à minha palavra, medita na minha palavra, dia e noite, e te esforça para cumprir o que nela está escrito. O mais é com Ele. Se disponha, determine isto no seu coração. Amém? Este é o primeiro passo. Eu lembro de uma frase, na época, o primeiro-ministro da Rainha Vitória, a Inglaterra, século XIX, Cláudio, Benjamin Disraeli. Ele disse assim: a vida é muito curta para ser pequena. Não viva a vida que Deus te deu de forma pequena, pobre, medíocre. Viva de forma nobre, de forma bela. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Viva para a glória de Deus, de tua vida pessoal, aos casados a vida conjugal, sua vida familiar, sua vida financeira, seu caráter, de forma nobre. Então se disponha, meu irmão, minha irmã, se disponha, tome a decisão. Segundo passo, prepare-se para isso. Você diz: eu quero, eu me disponho. O que eu devo fazer? Prepare-se para isso. O povo se preparou. Deus disse: prepare, porque depois de 3 dias vocês atravessarão o Jordão.
Se prepare para você prosseguir naquilo que você decidiu. Se prepare para viver cada promessa de Deus. Vá se preservando daquilo que não edifica. Josué, ele diz no versículo 5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. John Wesley tem uma frase interessante. John Wesley, ele diz assim: a conversão tirou o pecado de você. A santificação, aliás, a conversão, ela vai perdoar os seus pecados, mas a santificação vai tirar o pecado de ti. Então santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Comece a caminhar de uma forma agradável a Deus. Não seja levado pelas ondas da sociedade, mas seja levado, conduzido pelo Espírito de Deus. Se disponha e se prepare. Aquele que busca a Deus, Deus permitirá ser achado, ser encontrado. Aqueles que não te veem com seus joelhos dobrados no interior do teu quarto, Deus está te vendo e te recompensará. Comece a caminhar em direção àquilo que você está determinando no seu coração que você vai fazer. Por último, dê os primeiros passos. Diz o texto que eles deram os primeiros passos em direção ao Jordão e a água começou a estancar. Dê os primeiros passos. Hoje pela manhã, na oração da igreja central, eu estava dizendo: olha, Deus vai pegar alguns de vocês, mas Ele vai pegar, não é assim. É pegar no sentido de abençoar, não é no sentido de pegar para julgar, não. É no sentido de Ele vai te pegar, Ele vai te agraciar. E antigamente, Cláudio, eu pensava que Deus faria isso assim: nós estamos reunidos aqui, Ele pensaria alguém para isso. Mas não. Aí hoje Deus mostrou que era diferente. Ele vai pegar assim, é como aquele bebê que está aprendendo a andar. E o papai ou a mamãe está lá na frente. E o bebê vai dando aqueles primeiros passos ali, até chegar perto, e o pai abraça, o pai acolhe, o pai joga para cima, beija, celebra, porque o filho deu os primeiros passos em direção ao pai, o pai vai acolher. Comece a dar os primeiros passos. Você é viúva de marido vivo? Você é viúvo de esposa viva? Comece a dar os primeiros passos. Você é casado porque você tem um documento, uma certidão de casamento? Você é casado perante a sociedade, mas no interior da sua casa vivem como se fossem estranhos? Dê os primeiros passos. Comece a caminhar em direção ao que precisa ser consertado.
quem você não fala. Dê os primeiros passos. Pastor, é difícil, porque o Senhor está falando do Jordão, mas parece que o Jordão para mim é como um açude de Tremedal, o negócio não é estreito não. O Deus que partiu o mar no meio, não pode partir um rio Jordão, não pode partir um açude como o de Tremedal. Eu sempre digo que Deus é brincalhão demais. Deus é brincalhão demais. Ele tinha que mandar o povo atravessar, Cláudio, justamente quando o Jordão estava transbordando os ribanceiros. Será que não dava para fazer esse negócio quando tivesse mais baixo ali as águas? Mas diz que aquele tempo era o tempo da colheita, era o tempo da cega. É exatamente no tempo da colheita que o caule entorna. É exatamente no tempo da colheita que os rios transbordam. É exatamente no tempo da colheita que parece que é impossível. Mas o impossível para os homens é possível para Deus. É chegado o tempo da colheita na tua vida. A ordem que Josué deu foi: olhe para a arca que está sendo carregada pelos sacerdotes, pelos levitas. Ou seja, não olhe para a fúria do rio, não olhe para a fúria do mar, para a fúria do vento, não olhe para o problema, olhe para Deus. Vocês conhecem aquela história, quando Jesus caminhando por sobre as águas, Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, faça com que eu ande. Jesus: é Pedro. E Pedro começa a andar por sobre as águas. Mas de repente Pedro tira os olhos de Jesus e olha para as águas. E ele afunda, porque as águas, em sua fúria, nos amedronta. Olhai para Deus, não olhe para as circunstâncias. Determine no teu coração uma mudança. Determine no teu coração que você passará no Jordão e desfrutará das promessas de Deus na sua vida. Não morra no deserto. Não fique no deserto. Disponha-te. Se prepare e dê os primeiros passos. Deus só quer isso, dê os primeiros passos. Ou você acha que a criança começa já correndo? É um passo aqui, um passo acolá, cai, levanta, continua caminhando. Daqui a pouco está caminhando normalmente. Daqui a pouco está correndo. E daqui a pouco está voando. Amém? É isso que Deus tem para a tua vida. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Há mais de Deus para você, meu irmão, mais de Deus para você, meu irmão. Eu quero orar nesta noite. Se você quer vencer o Jordão, eu quero lhe convidar a vir ao altar. O altar é lugar de entrega.
O altar é lugar de consagração. Altar é lugar de liberação de Deus. Aquele obstáculo que, quem sabe, é só você e Deus que tem ideia. Ele quer te fortalecer nesta noite para você vencer.